Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Boa noite, mais uma vez estamos aqui no programa Desporto Açores, na 7ª temporada, quinta tertúlia, do programa do Desporto Açores. Temos aqui um grande programa, um excelente convidado. Já nos conhecemos há longo tempo. Eu penso que vocês vão ficar a ganhar com este programa. Vamos falar do desporto rei do futebol. O nosso convidado, José Manuel Neves, é um entendido nesta matéria durante a sua vida toda, portanto, a sua carreira tem sido ligada ao futebol. Nesta tertúlia, neste programa, passaremos a partir da manhã na Rádio Diaspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena, Rádio Asas do Atlântico, Canadá, Rádio Audiência, Rádio Estádio no continente também, Pama Media nos Estados Unidos, The Portuguese Channel nos Estados Unidos e a televisão portuguesa da Califórnia, da Rádio Portugal USA. Portanto, como tinha referido, hoje temos aqui um treinador de guarda-redes, um elemento preponderante e indispensável na equipa técnica, que é o que vamos abordar. O José Manuel Neves, que durante muito tempo esteve ligado ao Clube Sport Marítimo, como treinador de guarda-redes, é o UEFA Goalkeeper A de 2014 até à data, e também esteve lá fora do Banídias Clube neste último ano, para nos falar sobre todas estas experiências. Desejando a todos um excelente programa. Também quero agradecer desde já ao Zé estar cá presente no programa. E a primeira pergunta é: quem é José Manuel Neves no mundo desportivo, no mundo do futebol? Vai-nos contar aqui um pouco da sua história, deste percurso, para quem nem conhece, saber um pouco mais de quem é o homem que está por trás destes cargos que teve até à data no futebol. Sabendo também que foi jogador de futebol, mas vamos deixar ao José Manuel, mais uma vez, obrigado, contar-nos a sua história. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes. Pelo que eu vi, portanto, também um cumprimento especial a todos os imigrantes. Pelo que eu vi, são rádios espalhadas por esse mundo fora, e por onde andam os nossos portugueses, madeirenses e açorianos. Dizer-te também, Pedro, que é com uma grande honra e com muito prazer que eu participo no vosso programa. Sabes que a partir do momento que me lançaste o convite, teria que aceitar logo, independentemente de teres dito e bem que seria a minha praia ou não falar. Sabemos que neste mundo nem toda a gente nasceu para falar e para passar mensagens. Ou estamos habituados para passar mensagens para menos gente. Eu, no meu caso, como treinador de guarda-redes, passar a mensagem para 3, 4, tirando os miúdos, às vezes temos grupos maiores. Mas desde o momento que tu lançaste-me o repto de falar sobre a minha experiência, eu acho que é a coisa mais fácil de fazer, que é falarmos sobre as nossas experiências vividas, que podem ser exemplo ou não para outros, que podem ou não ser equivalentes a outras histórias também, daquela malta que jogou também futebol e que passou pelo futebol, e que muitos
que é o que nós todos entramos no futebol e esperamos ser jogadores. E eu, claro, não fugia à regra, não é? Eu fui lançado no futebol através de um primo, que era seccionista no Marítimo. E ele vi que tinha um jeitinho, porque o gajo gostava de fazer lá uns remates, lá no beco, e eu então eu é que levava sempre com as boladas e com os remates, então ele disse, vou-te levar para o Marítimo, parece que podes dar guarda-redes. E depois ele enganou-se até certo ponto, até um ponto foi verdade, eu consegui chegar lá. Agora, e depois passei a ser um projeto, que ainda cheguei a ser projeto, de jogador profissional, não de alto nível. E a minha vida foi sempre, portanto, formei-me no Marítimo, que era o meu espaço a 20 minutos de casa. Portanto, ia sempre a pé, a correr para os treinos. Portanto, cresci no Marítimo e cresci, portanto, a ouvir desde casa os jogos que se passavam nos barreiros no Marítimo. Nós, naquele tempo, não havia tantas casas como é agora, então nós ouvíamos claramente em Santo António os golos nos barreiros, os gritos daquela malta toda. E então, mais tarde, claro, comecei a ir mais ao futebol com o meu pai. E aquilo foi crescendo ali o bichinho, não é? Fui ganhando algumas competências essas naturais, porque naquela altura não, treinador de guarda-redes era mentira. Como quem está dentro do futebol sabe que nós em Portugal, e principalmente nas regiões, que eu penso que também nos Açores, também idem aspas, portanto, os clubes mais pequenos não tinham essa possibilidade de já ter um treinador de guarda-redes. Portanto, eu falo até nos plantéis principais, nem sequer estou a falar das formações jovens. E estou a falar até, porque o meu exemplo é que eu, na minha curta carreira, portanto até aos 30 anos, só tive um treinador de guarda-redes. Foi o Mr. King, que neste momento foi um grande guarda-redes do Marítimo, e que na altura treinou-me quando eu era profissional no União. Portanto, fui o único treinador de guarda-redes. Porque até quando eu estive como terceiro guarda-redes no plantel principal do Marítimo, naquela grande altura que vamos pela primeira vez à Europa, nós não tínhamos um treinador específico. Nós tínhamos um adjunto, que era o normal, que acontecia, que era o adjunto que fazia uns remates. Fazia uns remates ao guarda-redes. Agora, o know-how técnico era passado pelos outros guarda-redes. Claro, mas era só naqueles momentos. Nós precisávamos era trabalho de pares. Sim, muito. E depois muito com pouco tempo para poderes desenvolver os teus problemas, as tuas lacunas. Porque a questão da formação é exatamente essa. Quem é que me ensina? Quem é que me corrige? Estás a perceber? E isto não é só para o guarda-redes, isto é para o guarda-redes como é para todos os modalidades. Quem é que nos corrige? Quem é que me ajuda neste momento? Quem é que me diz que a mão está errada, que o pé está errado, que o apoio não é esse? E então é essa grande dificuldade que eu até hoje ainda digo. Talvez eu podia ter sido um pouco mais guarda-redes. E não tenho dúvidas disso. Porque aquilo que eu passo hoje em dia, se naquele momento tivessem-me passado, provavelmente eu teria ido mais longe e não teria acabado a carreira aos 29 anos. Tu achas que foste uma mistura de autodidata com aprendizagem de pares, aprendizagem com outros guarda-redes? Não tiveste uma formação específica, uma formação sem dúvida. especializada? Pedro, só para tu teres noção, na formação era zero. Nós nunca tivemos treinador de guarda-redes. E depois, quando chegamos um pouco aos séniores, aí naquela transição de júnior,
ou tu tinhas um pouco de qualidade e ficavas no plantel, ou senão eras logo emprestado. Tu sabes bem dessa nossa realidade. Portanto, e eu lembro-me perfeitamente que os únicos treinadores que eu tive, portanto, específico fui o Quem. O Quem sim, era um treinador de guarda-redes, foi guarda-redes e coisa. Os outros, praticamente, que eu lembro, fui o Eduardinho. Não sei se lembras do Eduardinho, foi Sim, só como sim, era adjunto. claramente. É claro, e eles sentiam aquela necessidade do tipo, opá, o treinador dizer, opá, olha, dá aí um jeitinho nos guarda-redes, opá, ocupa aí o guarda-redes, até era ocupar o guarda-redes, estás a perceber? Não era prepará-lo para o treino, não era prepará-lo para o exercício, estás a perceber? Era, pá, ocupa-o aí um pouco, porque a gente daqui a 20 minutos ou daqui a 30 vai fazer remates. Portanto, e se fomos sempre vivendo nesse isolamento, nessas ilhas que se foi acontecendo, portanto, durante os anos, que com a evolução do futebol, foi-nos ajudando a que hoje fosse diferente. E uma das coisas que nos contribui para isto tudo, e não tenho dúvidas, foi a alteração das regras ao longo dos anos. Todas as alterações das regras, se nós formos a ver bem, sempre que há uma alteração das regras, uma tem que ser para o guarda-redes. Reparem, vocês que vejam, as pessoas que vejam todas as vezes que há uma alteração, o guarda-redes tem que estar sempre presente. E muitas vezes são significativas para a própria dinâmica do jogo. Muito significativos. E foram principalmente a regra do atraso. A regra do atraso, em 1990 e poucos, foi a regra que contribuiu para que hoje em dia o futebol tivesse mais dinâmica, que o guarda-redes passasse a ter outro papel que não tinha antigamente, que deixasse de ser visto como portanto, o elemento da equipa que fica só metido dentro dos postos. Pá, tudo mudou com as regras. As regras foram obrigando o guarda-redes a fazer mais e melhor, a ser mais interventivo. Eu lembro-me perfeitamente, e tu sabes do o professor Rui Mâncio, costumava-me dizer em género de brincadeira que os batuteiros do futebol são os guarda-redes, porque eles jogavam com as mãos. Então ele dizia que vocês são os batuteiros, vocês é que estão a enganar o jogo. Ele dizia sempre isso, mas claro que é em jeito de brincadeira. E hoje nós vemos exatamente o contrário. Nós vemos que é o elemento talvez mais preponderante da equipa. Porquê? Pedem-nos para fazer cobertura à profundidade. Pedem-nos para defender a baliza. E depois pedem-nos, agora, no jogo ofensivo, agora não, já há alguns anos atrás, não só agora, mas cada vez mais agora, para desbloquear as linhas de pressão do adversário. Tu já viste. Tu vê lá o que o guarda-redes tem que fazer agora. Tem que procurar o homem livre da sua equipa, sabendo que vem uma pressão em cima dele. Portanto, hoje em dia, o papel do guarda-redes é tão fundamental em todos os momentos do jogo. A visão do guarda-redes aumentou, a visão do jogo, a percepção essa pressão que o guarda-redes tem para a percepção do jogo aumentou consideravelmente. Completamente. E até tu, isto até é engraçado, eu costumo contar isto, porque eu tive um treinador que era meu adversário nesse momento, e eu tinha um guarda-redes que era o Amir, que era um guarda-redes com uma técnica fantástica. Ele metia a bola onde ele queria, com o pé direito e com o pé esquerdo. E então o gajo, nos jogos que fazia contra nós, dizia à equipa dele para não pressionar o meu guarda-redes, porque ele descobria sempre o homem livre. E então ele dizia, não, com o teu guarda-redes ninguém pressiona, deixa ele. Eu prefiro estar os meus jogadores a fazer a marcação aos vossos próximos, claro, na divisão do espaço, mas nunca pressionar o teu guarda-redes. Portanto, para ver ao ponto que também chega o que os outros também pensam também do guarda-redes e do papel que ele tem já hoje em dia e do papel que ele tem. Deixa-me de passar esses momentos todos na tua história, ainda faltando a parte das vivências no Marítimo e
e este último clube que tiveste fora do país, e também perceber um pouco também dessa experiência que foi trabalhar estes anos todos no mesmo clube e dar um salto para outras experiências fora do país. Quero saber a tua sensação, sabendo também eu, também só fui atleta do Clube Sport Marítimo, embora este seja um programa para toda esta diáspora açoriana, todo este público-alvo açoriano e não só também, porque também passa para vários portugueses que estão cá e lá fora, sabendo desta continuidade no mesmo clube, qual é os prós e os contras, o que é que isto traz mais valia para a tua experiência? E, portanto, partilha connosco estes anos todos que tiveste no mesmo clube. Ok, Pedro. Eu realmente depois entusiasmei-me com o papel do guarda-redes no Gindi, estás a ver, e acabei por não falar daquelas minhas vivências, mas portanto as minhas vivências, portanto fiz formação no Marítimo até os meus 18 anos. Depois dou um salto, fico 2 anos na equipa principal do Marítimo, onde pela primeira vez vou à Europa, o Marítimo vai à Europa, desculpe, claro, estava lá no plantel, pela primeira vez vamos à final de Taça de Portugal, com o Sport, portanto foram momentos muito, muito importantes para mim. Depois, naquele momento, havia aquela fase que era a transição júnior para sénior, portanto, que hoje em dia é colmatada com as equipas Bs e com as equipas sub-23. Portanto, as pessoas daquela altura realmente aperceberam-se da dificuldade que era saíres de um júnior para entrares logo num plantel principal. E que muitos dos nossos jovens e dos nossos jogadores perdiam-se ali naquela faixa etária. Acabavam por não dar continuidade àquela formação que tiveram. Portanto, eu a seguir, o que é que acontece? Sou emprestado a um clube de terceira divisão, clube do 1º de Maio, qual tu conheces, portanto um clube que tinha acabado de subir e que tinha parceria com o clube e, portanto, essa parceria envolvia o meu empréstimo. Entretanto, depois dá-se mudanças no Marítimo. Por acaso, aconteceram hoje as mesmas situações das mudanças que se dão no Marítimo e eu também saio nesse momento. E acabo por ficar na terceira divisão, vou 2 anos ao Ponta Solense. Depois ali, lá com os meus 22 anos, tenho uma nova oportunidade de entrar no futebol profissional através do União. O União estava na 2ª divisão B, estava com um projeto de subida, e eu, portanto, ingressei no projeto da União e acabei por estar 12 anos a defender o União como jogador e depois como treinador de guarda-redes. Porque eu chego aos 29 anos, portanto, eu faço ali a minha carreira com mais 5 anos na 2ª Liga, no União, e depois voltamos a descer. Nesse ano da descida, eu sou convidado a fazer o duplo papel de treinador de guarda-redes e guarda-redes. É exemplo do que acontecia no Nacional com o falecido Ivanovic. Portanto, ele também fazia esse papel de terceiro guarda-redes e treinador de guarda-redes do Nacional. Portanto, eu faço... aceitei o projeto e aceitei principalmente porque sentia para cima da União já não iria conseguir ir mais. E então pensei e disse, mais vale pôr aqui quase como com o fim à carreira e abraçar já um projeto já a pensar no campo do treino. Estou naquilo que gosto de fazer e estou também naquilo que eu pensava era um dia ser treinador de guarda-redes. O trajeto de jogador, depois treinador de guarda-redes. Fico até a época 2014 no União e depois sou convidado a ir para o Marítimo com o professor Lionel Pontes. E, portanto, no meu trajeto de União tivemos uma subida para a 2ª Liga e 2 anos depois tivemos uma descida novamente para a 2ª Divisão B.
Atravessamos ali alguns momentos também menos bons, também com alternância na direção, na presidência, e pronto, e depois eu acabo por aceitar o convite do Marítimo, por parte do professor Lionel Pontes, que tinha sido da seleção para o Marítimo. Uma realidade, não vou dizer muito, muito diferente, mas tu sabes de um clube que também já tinha estado nos bons tempos na Primeira Liga, em que tivemos os 3 clubes, Marítimo, Nacional e União. Estava a atravessar uns momentos ali menos bons, e então o momento de chegar ao Marítimo é um momento em que tu pensas, vais para o maior das ilhas. Este momento, atingires o Marítimo e atingires o topo na região. A pressão é outra, as expectativas são outras, dos vários intervenientes. Completamente. Era tudo novo para nós, portanto, como equipa técnica. E pronto, e sabíamos que íamos também para um clube onde tínhamos um presidente com uma personalidade muito forte, muito vincado. Sabíamos que não era fácil, sabíamos que tínhamos que ser profissionais a 200%, mas isso, independentemente do clube onde tu vais, tens que procurar sempre. Mas ele, era aquele que incutia sempre nas pessoas. Ele demonstrava todos os dias que nunca estava satisfeito com nada. Podia estar a fazer o melhor resultado, podia estar a fazer tudo, e que a coisa corresse bem, que o guarda-redes fosse o melhor jogador, ou que o guarda-redes não tivesse a sofrer golos, mas ele queria sempre mais, estás a perceber? E isso foi-nos interiorizando. O facto é que eu também apanhei momentos muito conturbados depois no Marítimo, porque as coisas, os projetos não começam a dar certo, e há muita mudança de treinadores durante este período que eu lá estive. Portanto, eu estive 8 épocas no Marítimo, e tive, salvo erro, 15 treinadores. Portanto, é muita mudança durante as épocas. Inclusive, tivemos a inclusão do treinador Daniel Ramos, que saiu do Santa Clara, estava a fazer também um bom trabalho na segunda Liga para o Marítimo, onde ele vai e leva o Marítimo à Europa no ano que sai do Santa Clara. Não sei se estás bem memorizado, mas penso que alguns dos açorianos devem se lembrar bem disso. Aliás, ele é uma pessoa muito, muito bem vista nas duas ilhas. Teve cá no programa, o Daniel Ramos. Teve cá no programa. E teve a falar-nos connosco todas essas experiências que teve, e passou-nos também algum conhecimento das áreas que domina. Foi um bom programa. Olha, Pedro, e depois, durante este meu período no Marítimo, realmente um momento alto é esse momento com o Daniel Ramos em que conseguimos alcançar a Europa. É um momento em que eu não posso dissociar, que é um momento da equipa também ter um momento muito bom do guarda-redes. O Charles, nessa época, faz uma época também fantástica. Também ajudou imenso. E nós, no ano a seguir, vamos fazer a Liga Europa, onde fomos eliminados pelo Dinamo de Kiev. Ainda hoje vejo imagens da Ucrânia e lembro-me sempre de Kiev, lembro-me sempre daqueles momentos em que lá estivemos. Um momento alto da minha carreira, foi dos momentos mais altos, foi estar lá presente, e tudo quase que podia acontecer até numa passagem na eliminatória. Foi um momento grande. Chegando a este período do Marítimo e de todas estas experiências que tiveste, altos e baixos, e vários treinadores, qual é as diferenças que tu notas? Porquê?
este salto para fora da Madeira, visto que estavas na tua zona de conforto e não eram maus desafios, embora os projetos pudessem tremer e balançar, os desafios existiam sempre no clube. Portanto, porquê e a importância desta mudança para quem nos está a ouvir? Ora bem, Pedro, essa mudança também deveu-se também às mudanças que houve no clube. Porque eu, portanto, nas 8 épocas que estive no Marítimo, só a última época é com a entrada do presidente Rui Fontes. Ora bem, mas até lá, portanto, o que é que aconteceu? E muitas vezes as pessoas diziam e questionavam, até algumas em género de brincadeira, que todos os treinadores iam embora e eu ficava sempre. E então eles pensavam que aquilo era a favor do presidente, mas nunca foi a favor do presidente. Que o presidente, em todas as vezes, questionou-me se eu queria ir embora. Se eu queria ir embora, se eu queria continuar no projeto, se eu estava com a cabeça no projeto. E ele nunca deu a entender, nem só a mim como aos outros profissionais que lá estavam no balneário, que poderia haver acomodação de alguma forma. O facto de eu estar lá era por eu ser bom profissional, por ele reconhecer também esse profissionalismo e por reconhecer também que havia algo que estava a ser feito, que os guarda-redes estavam a cumprir, estavam a evoluir, e provavelmente comunicavam com ele e diziam que gostavam do meu trabalho, porque foi sempre importante saber esse feedback. E depois eu tive sempre cuidado com outra coisa, que é que hoje em dia, e com outros treinadores é preciso ter muito cuidado, porque é normal um treinador que não conhece a casa, não conhece as pessoas que estão a trabalhar. É normal esses treinadores desconfiarem da tua qualidade. Se estás lá, se é por compadrios, se estás lá pela tua qualidade. E isso eu tive sempre Eu cuidado. acho que há aí também uma dupla face da moeda, é a qualidade versus intenção, a tua intenção no próprio projeto. Portanto, está aí essa dualidade da moeda, intenção e qualidade versus qualidade. E eu sempre, Pedro, eu sempre procurei, com todos os treinadores, passar a mensagem, que era, mestre, eu estou aqui, é para ganhar. E se você ganhar, eu também vou ganhar. Se é aqui para ganhar, eu vou ganhar. O objetivo é nós ganharmos, é estarmos aqui eu vou contribuir para com aquilo que eu sei, e primeiramente fazer sempre uma coisa, porque tu sabes muito bem disto, Pedro, que treinadores, cada um tem a sua forma de treinar, cada um tem a sua forma de jogar e cada um vê o guarda-redes à sua forma de o ver. Portanto, eu sempre tive o cuidado de me encaixar naquilo que eram as ideias que o treinador queria para a equipa e para o meu guarda-redes. Nunca fui só as minhas ideias. As minhas ideias só poderiam entrar depois. Mas eu primeiro teria que me adaptar ao meu treinador e fazer percebê-lo, fazer ver que ele podia contar comigo. E não ao contrário, de jamais deixar alguma dúvida. E isso eu posso ser orgulhoso, não só dos clubes que passei, e principalmente do Marítimo, que fui o que tive em mais alto patamar. Posso-me orgulhar e encontro qualquer um deles em que nenhum deles poderia-me apontar o dedo a alguma coisa, porque tu também sabes, no futebol as coisas mais fáceis, tanto se sabe do bom como se sabe do mau. No futebol isto é assim, o bom passa, mas também o mau passa muito mais rápido. E então porque eu sempre entendi o futebol dessa forma. Eu tenho um líder, sempre um líder. Eu tenho um líder da equipa e é esse líder que eu tenho que respeitar. É esse líder que eu tenho que seguir. É esse líder que eu tenho que me adaptar e depois tentar mostrar as minhas ideias a ver se ele aceita.
Se ele não aceitar, não há problema nenhum. Eu tento me adaptar. Eu tento fazer com que que a minha baliza ao domingo não seja violada, não tenha golos. Isso é que é o importante, e procurei sempre passar essa mensagem para eles. E eu acho que até hoje pode ter havido uma diferença de opinião, ou às vezes uma discordância. Isso às vezes é próprio do futebol. Mas posso-me orgulhar, Pedro, acho que sim, posso-me orgulhar que atravesso estes cantos do mundo e não vou ter alguém me apontar o dedo. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque isso define também a essência e o caráter do profissional e da pessoa. Vamos só, e se puderes-me agora sintetizar a importância portanto, desta experiência fora, o que é que tu trazes de positivo, o que é que tu podes nos acrescentar dessa experiência, como é que abraçaste, antes de passarmos aqui a algumas questões mais particulares. Ok, olha, Pedro, a minha experiência fora de casa, primeiro começou com preparação mental para tal, porque saís da tua ilha, 48 anos em que tu conheces os cantos todos, nunca estiveste fora, tirando os estágios que tu tinhas no futebol, saíres do teu seio familiar, teve que haver uma preparação antes, tanto que eu tive um convite para ir também à Arábia 3 anos antes e não aceitei, porque naquele momento não estava preparado para o choque que era: tu hoje tens de decidir amanhã. Portanto, tu recebes o telefonema hoje à noite e amanhã de manhã tens que dar a resposta. Portanto, aquela noite foi uma noite muito difícil para a família toda. E então, desta vez, a preparação já foi outra, porque tu chegas ao momento e tu dizes: opá, o meu espaço aqui na ilha já está a ser ocupado, opá, tenho que ir à procura de outra coisa, tenho que ir à procura de outros horizontes. Portanto, o primeiro convite que apareceu, eu aceitei logo, para já com um treinador que não me conhecia, mas claro, tinha um feedback muito positivo em relação ao meu trabalho e à pessoa, e eu disse: não, vou com tudo. Fui com tudo, foi uma experiência nova, porque aprenderes a engomar, aprendes a teres que cozinhar, aquilo tudo, pois, essa parte foi, estar só num apartamento, as primeiras não foi nada fácil adormecer, depois a questão do clima, porque eu fui para os Emirados Árabes, e os meses de verão são 45 graus, entre 45 a 47. Foi uma dificuldade enorme ter que sair de casa para ir para o ginásio. Matava o meu tempo no ginásio, na sala a preparar os treinos, os jogos. Essa parte foi a parte mais difícil de adaptação. Agora, portanto, o resto era tudo normal, percebes? Tudo normal, o trabalho. O que foi também diferente e foi também um pouco mais difícil, foi a forma como eles trabalham. A forma como os guarda-redes nos Emirados trabalham. Eles têm uma forma de proteção, de certa forma, que é: as equipas só podem ter guarda-redes locais. Portanto, as equipas só podem ter guarda-redes nos Emirados. Ora bem, aqueles dá-lhes estás a ver? Não pode vir estrangeiros. Um conforto. Aquilo dá-lhes não é só conforto, mas também uma sobranceria, estás a perceber? Somos nós, de fora é difícil, estás a ver, não entram. Portanto, e há um certo acomodismo. Por exemplo, vou para um clube em que o segundo guarda-redes era 15 anos suplente. Tu tens uma ideia, ele já estava há 15 anos naquele clube e era sempre suplente, portanto, imagina o conformismo que vai aqui.
O outro guarda-redes já tinha ido à seleção, muito mais novo, mas a grande dificuldade para mim, foi eles entenderem o papel que eles têm na equipa, e não dissociarem, portanto, não separarem, não estarem só eles, é o meu, e se eu não sofrer gol está tudo bem, estás a perceber? E isso foi muito difícil incutir neles, incutir hábitos de treino, de trabalho. Para mim que foi a maior dificuldade. Não foi muito fácil. A gente perdeu aqui um pedacinho, a ligação foi aqui, talvez os auriculares. Estavas a falar do individualismo dos jogadores e dessa falta de humildade, e cai aqui um pedacinho o som. Não estamos a ouvir, não me estamos a ouvir. Estamos só com o ruído dos auriculares, mais nada. Se puderes falar agora. Pedro, estás a ouvir ou não? Sim. E dizer-te que realmente eu senti grande dificuldade nisso, nessa abertura mais para outras ideias. Para outras ideias. Que nós aqui realmente, não sei, a língua não era problema, porque nós falávamos o inglês, só podia ser, não é? Só podíamos nos entender no inglês. Não foi grande problema, foi mais a aceitação de ideias um pouco também diferentes, de querer um pouco mais um jogo para a equipa e não tanto para o individual. Ok. Eu fui recolhendo aqui várias questões que tu foste colocando na tua experiência. Terei aqui vários apontamentos, e nesta percepção que o presidente Carlos Pereira tinha, que nada é garantido no futebol, e tu referiste que os projetos podem existir, mas essencialmente o que existe é a vitória, e o trabalho para a vitória, e os projetos, pois logo se vê. E na minha experiência como treinador de guarda-redes só teve uma, no Operário, porque exatamente muitas das vezes no futebol queremos o mais fácil, ou o mais disponível, ou o mais barato, digamos. E por vezes fazemos um 2 em 1, um 3 em 1, um 4 em 1. Mas a pergunta é, eu tinha o conhecimento, mas a questão da especificidade do treinador não tinha a prática, não tinha a capacidade de passar de exemplo técnico, ou mesmo tático, ou mesmo espacial, numa perspectiva espacial, de passar isso de uma forma visível ao guarda-redes, que é muito importante no vosso trabalho. O que é necessário para perceber-se que realmente é indispensável um treinador de guarda-redes na equipa técnica face estas características muito específicas? Olha, Pedro, eu acho que nós temos aqui de dissociar o futebol de formação e do futebol profissional. No futebol de formação, eu acho que é onde eles precisam mais disso know-how específico, porque é ali que ele está-se a formar. É ali que o teu treinador, que o teu guarda-redes está a ganhar as apetências, está ali a melhorar, a desenvolver as suas capacidades. E para ele desenvolver, tem que ter alguém que o oriente para esse desenvolvimento. Eu jamais ao futebol sénior, eu já não digo que tenha que ser um ex-guarda-redes. Há sempre aquela ideia, tem que ser ex-guarda-redes.
Mas eu a esse nível já não o entendo. Porquê? Porque a maior parte das equipas já vai buscar os guarda-redes formados. A maior parte das equipas vai aos programas de scouting e o iScout e isso tudo e vai ver a qualidade dos guarda-redes. Eles só vão buscar um guarda-redes, um mau guarda-redes se eles quiserem. Ou se não tiverem dinheiro para ir buscar um melhor. Portanto, na minha opinião, Pedro, é fundamental, é tão importante, é na formação. É como formas aquele guarda-redes, como é que o consegues lapidar, como é que tu o consegues ajudar, porque nós estamos a ajudá-lo. Nós estamos a ajudar o guarda-redes a desenvolver as suas capacidades ou não. Mas então era uma questão de mentalidade, da minha mentalidade. Eu estava no operário, estava nos séniores e a minha mentalidade é como é que eu consigo fazer um trabalho de acordo com a minha perspectiva de ser profissional, de ser competente, de entregar o melhor a este profissional que está aqui à minha frente, e tem esta e esta e esta e esta lacuna. Como é que eu vou... Era uma questão que eu colocava, para além da parte física que tinha essa preocupação, ou da parte, muitas das vezes, defensiva, ofensiva, consoante o treinador me dava. Portanto, eram questões que eu colocava em off, em privado a mim mesmo. Mas Pedro, tu tinhas uma coisa que muitos de nós, muitos anos, levamos tempo a ter, que foi, por exemplo, tu tinhas o conhecimento físico do que não se devia fazer. Porque tu sabes muito bem que os guarda-redes, décadas de 80 para trás, aquilo era trabalhos sem nexo, era trabalhos que só paravam quando o guarda-redes caía para o lado. Que os treinadores, que as pessoas que estavam a treinar os guarda-redes, que não eram treinadores de guarda-redes, só se sentiam felizes se vissem o guarda-redes morto. Portanto, isto hoje em dia é impensável. Mas tu, como conhecimento das capacidades físicas, que um atleta, até o limite, até o máximo que ele poderia ir, tu aí ajudaste os guarda-redes de certeza, eu não tenho dúvidas algumas. Agora, o problema, claro, o fazer a ligação com o jogo, claro, a cobertura espacial, o espaço onde é que tens que estar, num cruzamento, claro, isso realmente, quem não tem o conhecimento mais específico vai ter dificuldade, vai ter muito mais dificuldade. Ou tu tens um treinador guarda-redes, um guarda-redes muito bom. Por exemplo, numa situação de 1 para 1, como é que vais ensinar ele a fazer uma espargata? Se o gajo chegar lá, se ele já tiver uma flexibilidade fantástica, vai-te fazer. Agora, se ele não tiver, tu próprio, para exemplificar, vai ser difícil. Portanto, é claro que nós também, a nossa evolução também como treinadores guarda-redes neste momento, foi ir um pouco ao isso que outro. Não vou fazer aquilo que me fizeram antigamente. Não vou pôr os meus guarda-redes a sofrer aquilo que eu sofri. Estás a perceber, Pedro? E esse know-how, esse conhecimento, depois também, claro, fui aparecendo com as formações, que felizmente e ainda bem, embora muito tardio em Portugal, infelizmente tardio, mais a especificação e o reconhecimento dos cursos e das formações. Nós hoje em dia podemos ter melhores guarda-redes e vamos ter provavelmente uma escola de guarda-redes portuguesa, provavelmente, mas isto é um caminho que está a ser trilhado agora. Esta situação da formação da UEFA, de guarda-redes, que já acontecia noutros países, nos europeus, os últimos fomos Portugal e Luxemburgo. É uma coisa impensável, estás a perceber? Para a fama que nós já temos a nível europeu e a nível até mundial. Nós andarmos com estes problemas e até a nível regional. Até porque já somos campeões europeus e temos guarda-redes de destaques a nível mundial. Exatamente. E ainda temos poucos lá ainda. Ainda temos poucos lá fora. Estás a perceber? Portanto, nós vemos, mas isso vai acontecer quando? Quando o nosso campeonato também tiver a maior percentagem de guarda-redes portugueses a jogar.
Se tu no teu campeonato tens 70% de brasileiros, de estrangeiros, desculpa, não são os brasileiros. Brasileiros eram mais uns tempos atrás. Mas tens de estrangeiros, claro que isto também tem a ver com um pouco achados, não é? Os achados também vão trazendo mais outros elementos, mas os nossos guarda-redes só vão aparecer mais, como acontece agora, que é jogar mais na segunda liga. Se nós repararmos onde é que temos o maior número de guarda-redes profissionais a jogar, é na segunda liga. Portanto, falta aqui o espaço para a primeira liga. E isso eu falo até falava por mim, não é? Muitos dos anos que tive no Marítimo, o único guarda-redes português que eu tive foi o Jassá, que neste momento está a grande nível. Estás a perceber? E uma das coisas, portanto, que está a acontecer neste momento no futebol regional, que é termos um guarda-redes na Primeira Liga e de vez em quando joga, que é o Reencarnação no Nacional. Portanto, há quantos anos é que nós não tínhamos um guarda-redes a jogar numa Primeira Liga? Estás a perceber? Chegamos a ser muitas vezes terceiros, fazemos parte dos plantéis, mas nunca tivemos, portanto, um guarda-redes madeirense a se afirmar. Portanto, eu estou a falar mais atualmente, a partir dos anos 80, 90, um guarda-redes a se afirmar, eu falo como na região, também como falo nos Açores. Nos próprios Açores também temos esse problema. Esse problema também porque também temos menos, também porque temos menos atletas, também é verdade. Portugal continental tem muito mais atletas, mas, além disso, não só pelas nossas condições, também envergadura e isso tudo, também pelo nosso déficit de qualidade de trabalho. Porque tem que se destacar muito, tem que ter questões muito inatas a nível de técnica, tem mesmo que se destacar. Tem. E depois tem que chegar ali logo a uma altura e saltar, e passar logo para outro patamar. Só para tu teres uma noção. Ainda um dia destes falava com o treinador do guarda-redes da formação do Braga. Só em Braga, só no Braga, tem mais treinadores de guarda-redes que na Madeira. Só para tu teres noção. Só no Braga. Estás a perceber? Portanto, o Braga também está a um nível já muito forte. Sim, claramente. Em vários departamentos. Digo Braga, como digo Benfica, os próprios Porto caminha para isso. Mas só para tu teres noção, portanto, nós estamos a começar, nós estamos a iniciar e vamos iniciar agora com esta situação da federação, que é começar a dar a formação a treinadores de guarda-redes, àqueles que estão a começar até os escalões sub-11, sub-12. Portanto, passar isso para as associações, porque são as associações que vão ter que começar com esse trabalho base, como fazem com os treinadores, dão o primeiro e dão o segundo nível. Portanto, têm também que fazê-lo com os treinadores de guarda-redes, se nós quisermos passar para outro patamar, senão vamos continuar sempre com o mesmo problema. E depois tem outra coisa também, Pedro, desculpa lá, eu vou estar sempre a falar, mas carregar aqui só numa coisa que falaste ainda há pouco, que é a Carolice. Infelizmente, ou temos que ter malta que ainda entenda um pouco trabalhar na formação, como trabalhar para a Carolice e entender como um projeto para o futuro, para que possa um dia mais tarde se tornar, porque vai ser preciso cada vez mais. Mas os clubes, eu concordo contigo, mas os clubes não vão ficar por vezes responsáveis de uma formação e não têm os recursos financeiros e económicos para aqueles recursos humanos que precisam. Imaginemos daqui a algum tempo, e penso que tu estás de acordo com isso e já vês dessa forma, que o treinador de guarda-redes vai ser um dado adquirido na formação e vai ser obrigatório. Vai passar a ser obrigatório. Como o treinador da formação vai ser obrigatório ele ser generalista. Não vai ser específico nem da técnica, nem da tática, nem da nutrição, vai ter que ser generalista, vai ter que saber um pouco de tudo para entregar esse tudo ao miúdo. Mas o guarda-redes também vai ter que ser generalista para ajudar o próprio treinador nesta atribuição. Mas isto já não são, se for obrigatório, o delegado, o treinador de guarda-redes, o treinador
principal e um treinador adjunto faça as regras que existem de um valor para o mínimo dos mínimos para a formação, que já existe até pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol, já existe essa responsabilização, não sei se o cumprem, mas que já existe. Como é que num orçamento da minha terra natal São Vicente até o União que existe com outro nome, mas que existe, que está vivo, está bem vivo agora, até o Marítimo e o Nacional, Santa Clara, o Operário e tudo mais, essas equipas, todas essas equipas existem, União Miquelense, portanto, estou-me a lembrar aqui vários. Como é que eles vão suportar isto? Porque isto depois vai ser um encargo. Sub-10, sub-12, sub-13, sub-14, e iniciados, isto é um encargo, são 4, 4, 4, 4. Pois. Pedro, posso dar, não é uma ideia, mas vou-te dar uma opinião. Por exemplo, estão a nascer cada vez mais, por exemplo, escolinhas de treino de guarda-redes. Os pais pagam para pôr os miúdos lá, os miúdos não estão lá de borla. Então porquê que os pais não ajudam nos clubes e pagam nos clubes e a seguir exigem que os miúdos tenham esse treino específico? Então se eles vão pagar fora, porquê que ainda vamos continuar com a mentalidade que o futebol tem que ser de borla sempre? Então se eu vou pôr a minha filha à ginástica, eu tenho que pagar a ginástica. Eu vou pôr a minha filha a aprender inglês, eu tenho que pagar o inglês. Eu vou pôr a minha filha a aprender explicação de português ou o que seja, eu tenho que pagar. Então porquê é que vamos continuar sempre com... Embora sabemos que os governos procuram dar uns apoios por cada atleta, é verdade. Mas se os clubes também sensibilizarem os pais, para que os pais também tenham que ajudar nesse capítulo, provavelmente vão conseguir. Provavelmente vamos conseguir. Eu só estou a tentar enquadrar com essa situação, é que o professor de inglês, a professora de ginástica são um. E neste caso, se falarmos em 3 ou 4, a gente tem que dividir esse bolo por muito mais gente. É só essa questão que é cada vez a federação, as associações são mais exigentes, e ainda bem que o são, mas depois os clubes têm as mesmas respostas, o mesmo orçamento, ou como tu dizes, tem que arranjar outras formas de se financiar e outra criatividade para colmatar o aumento do orçamento, o aumento da despesa. Mas pronto. Sim, Pedro, sim. Mas isso veio, Pedro, o que tu estás a dizer. Eu sei um caso fantástico em Portugal, que é o treinador guarda-redes do Paulo Bento, que disponibilizou-se, aliás, corrijo, o treinador principal foi à universidade e perguntou a quem queria trabalhar nas escolas de formação do Sporting, porque na altura o Sporting não tinha. E entre 4, 5 elementos, e a questão era simples, o Sporting só pagava o gasóleo, que a gente costuma falar, os custos do... E ele hoje é o treinador guarda-redes do Paulo Bento. Estás a perceber? Sim. O Zé, eu gosto de dizer, com a minha idade já não consigo dizer meias verdades, mas isso acontece para uma determinada idade. Ou depois aos 40 anos, quando tu tens família e responsabilidades, tu não consegues fazer esse exercício. Sim, essa idade já não. Agora eu acho, Pedro, que nós temos que ver o treinador de guarda-redes, para já, quem está deste lado tem que procurar ver como uma oportunidade de trabalho. Cada vez mais o futebol feminino está com força, vai ser preciso também. Portanto, vai ser uma necessidade permanente para as equipas. A própria federação começar a exigir aos clubes, quando vai fazer aquele certificado anual das qualidades e disso tudo, da estrutura, ter que incluir um coordenador, por exemplo, de treino de guarda-redes e uns X elementos de treinadores de guarda-redes para consoante o número de equipas na formação. Eu acho que passa por aí, porque senão nós não vamos evoluir, nós não vamos saltar daqui, nós não vamos passar daqui, e agora temos que aproveitar. É aproveitar a onda.
Não deixar isto vir cá para trás. Pá, não, pá, tentar... Opá, é verdade, não vamos começar com gente também tão bem formada. Pá, vamos tentar E a passar... própria federação que tem, que é a instituição desportiva maior do país, como deu à formação feminina e ao desporto e ao futebol feminino, que dê os devidos incentivos para Sim, que sim, essas as situações aconteçam na formação, porque é uma claro. entidade poderosíssima a nível financeiro, a nível social e que Sim, poderá sim, sim. fazer. Não pode deixar o encargo dos clubes, porque os clubes aí vão ficar débeis em alguma Sim, coisa, ou na sim, sim. formação, ou nos séniores vão ficar débeis. Claro, 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 claro. Claro, Pedro, eu lembro-me perfeitamente umas palavras de um diretor do Real Madrid há aqui uns anos atrás, em que ele dizia que ele queria os melhores profissionais era na formação. Porquê? Porque eles a seguir chegavam lá em cima, já chegavam formados. Depois Formados. era só andar para um lado e para o outro. Muito bem. Eu queria te perguntar, a gente já percebeu a importância do treinador de guarda-redes na formação, neste percurso todo, fundamental para as equipas, mas fundamental para a equipa técnica. Sabemos, e numa conversa que tive em off contigo, que ainda existem treinadores que dispensam esta especificidade e este trabalho, como existe noutras especificidades e noutros trabalhos na equipa técnica. Primeiro, porque por vezes tem que escolher entre um em detrimento de outros, por vezes preferem os treinadores da casa, como tu próprio já foste, pelas razões, pelas inúmeras razões, até porque o treinador da casa pode garantir conhecimento da estrutura que já está, por exemplo, Sim, e se sim, assim sim. for pensado, muito bem, não vejo nada de mal, mas depois, em relação aquilo que eu vejo muitas das vezes no futebol é que uma ideologia é diferente de ter ideias. Eu posso ter uma ideologia em que acho que o mundo perfeito, ou o meu mundo, ou os outros mundos vão se adaptar ao meu mundo e não eu à realidade que encontro nos outros mundos, e uma ideia vai de encontro a essa adaptação e às realidades. E por vezes um treinador de casa funciona muito bem com um tipo de perfil de treinador, por vezes não funciona, por vezes um tipo de jogo, uma ideia de jogo funciona com um tipo de plantel, um tipo de estrutura, por vezes não funciona, e o treinador de guarda-redes por vezes é dispensável numa situação quando já o tem e noutras não. E eu não vejo é que seja dispensável em nenhum momento, como outros profissionais específicos que eu vejo. Agora, se não tiver dinheiro para pagar, é outra vez a situação. O contexto é que vai mandar e tem que haver Sim, prioridades, isso eu percebo. O que é que tu sim, achas sim. deste bolo que eu te trago para tu cozeres? Opa, Pedro, para já deixa-me já te alertar para uma coisa que é para o futuro. Apesar de todas as dificuldades financeiras que a gente já fomos lançando, o caminho passa para as equipas, principalmente profissionais, passarem a ter 2 treinadores de guarda-redes. Portanto, vai haver sempre o treinador da casa e vai haver sempre o treinador que vai com a equipa técnica. Estás a perceber? Portanto, esse é o caminho. E é o caminho até é o caminho mais correto. E eu Um passo-te a adjunto também. explicar. Estás a falar Eu, também o adjunto acontecer exatamente. na O casa. porquê? O porquê? Muito simples. Eu estou a fazer um treino competitivo, estou a fazer um jogo, e não estou a ver os guarda-redes que estão a jogar porque eu não posso deixar o terceiro guarda-redes sem fazer nada. E muitas das vezes eu não posso corrigir o meu guarda-redes, não posso ajudá-lo a corrigir um determinado deslocamento, um determinado posicionamento que ele devia ter, porque eu não estou a ver. Entendes? Portanto, e cada vez mais, os clubes grandes já trabalham a isso há muitos anos, portanto, os outros também vão chegar a esse patamar. E vão chegar a esse nível até
até das dificuldades económicas, do tipo, opá, ele é o da casa, pá, vai ser o que ganha menos de certeza, sempre, porque os da casa são sempre os que ganham menos, e vão vir sempre os outros com as perspectivas do treinador. Portanto, e isso nunca vai, e penso daqui para a frente, até vai ser isso o caminho, que é, chegas lá, encontras esse apoio, encontras esse suporte de estrutura, de saber como é que as coisas funcionam, mas logo a seguir passas para o jogo e vai ser sempre o teu treinador de guarda-redes. Estás a perceber? E o outro vai ser sempre mais um auxiliar para o treino. Será que o outro também é um condutor de valores da própria estrutura, do próprio clube, que tem que comunicar esses valores, ou a estrutura mete-o lá também para comunicar esses valores que já existem, que identificam, dão a identidade do clube? Pedro, temos clubes que nós estamos aqui a falar que são os treinadores de guarda-redes, mas a maior parte já dos clubes já nem sequer é o treinador de guarda-redes. Já tem um elemento dentro da sua própria estrutura, que é esse elemento que procura sempre aquela transição, até quando vem um elemento fora de, portanto, situações recorrentes que têm que alterar os treinadores. Portanto, já são elementos que estão já na própria estrutura. E esses próprios elementos é que fazem já esse papel que antigamente via-se mais que era o treinador de guarda-redes, porque dizia-se que era o treinador da casa. Mas já se vai notando muito ser elementos até da própria da casa, da estrutura, e até elementos que têm os níveis mais elevados, portanto, de formação, como treinadores, para colmatar as situações quando treinadores vão embora e é preciso ter sempre os treinadores de nível 4. Se tu reparares, há estruturas já para se preparar para isso. Muita estrutura já está preparada para isso, é ter elementos da própria estrutura já com os níveis de formação elevados, exatamente para evitar estas situações que têm acontecido. As últimas duas questões, uma tem a ver com a liderança. Tu falaste que na liderança, tu como agente importante para a equipa técnica, para a vitória e para esse processo, para a melhoria do processo, que sempre foste diferenciador no teu papel, como treinador de guarda-redes, e facilitador para atingir o objetivo e as diretrizes do líder máximo. Tu próprio referiste, seres facilitador para que ele atingisse o objetivo de todos e também o seu próprio objetivo individual. Neste tipo de trabalho, o que é que achas que o treinador de guarda-redes pode ser mais-valia? Depois quero-te perguntar como é que vês o guarda-redes em si, ou um treinador de guarda-redes como o líder máximo e o guarda-redes como líder máximo dentro de campo, o treinador de guarda-redes como líder máximo fora de campo. São 3 perguntazinhas. Sim, portanto, a tua primeira questão vai de encontro àquilo que eu te disse, portanto, do apoio, portanto, ao treinador, não é? Quando ele chega, dar o conhecimento, portanto, das próprias características dos jogadores, claro, lá está, na minha opinião. Mas é como eu já te disse, Pedro, hoje em dia o conhecimento está visível para todos. Antigamente eu lembro-me quando nós vimos o programa de Domingo Desportivo, e eu lembro-me sempre de umas palavras do Everton no guarda-redes. Tu lembras-te perfeitamente. Sim, claramente brasileiro do marido. O brasileiro, portanto, quando a gente foi à Europa. E ele dizia-me assim, Zé, eu vou para casa ver o Domingo Desportivo, que é se eu ver penaltis, eu ver para onde é que os jogadores batem os penaltis. Para eu já estar preparado para o próximo jogo, quando ia jogar contra aquela equipa. E ele marcava. Isto foram ensinamentos muito valiosos para mim, estás a perceber? Mas hoje em dia, Pedro, quem está ao alto nível, tem tudo ao seu dispor. Tu vais pegar numa equipa, tu vais ver os jogos todos que aquela equipa fez durante essa época e queres ver os jogadores, tu tens tudo individual desses jogadores, portanto, tu só não
não ficas a saber tudo o que aquela equipa te pode dar, ou tudo o que aquele jogador pode dar, se tu não quiseres. Hoje em dia temos tudo. Hoje em dia, os clubes que trabalham ao mais alto nível têm tudo e proporciona isto aos melhores profissionais. E proporciona isto gabinetes de scouting, gabinetes de análise. Hoje em dia a gente fala, antes era o analista. Qual analista? Os melhores clubes agora já têm 5 e 6. Eles trabalham já 4, 5 jogos antes de trabalhar até chegar a esse jogo. Tu estás a perceber? Portanto, isto está uma velocidade. A tecnologia está de uma tal forma que está acessível. Está ali. Vamos ver. Claro, tu podes sempre dar uma opinião pessoal, podes sempre passar alguma vivência, uma experiência vivida. Podemos passar alguma coisa, mas o resto está tudo ali. É o que tu entendes do futebol e é o que tu entendes sobre o jogador e aquilo que ele te pode dar e a tua ideia para o jogo, para aquela equipa. Estás a perceber? E por isso eu acho que isto hoje em dia está tudo ali. Tu mesmo queres passar uma coisa, ele pode dizer assim, está bem, como já tive treinadores, aceito a tua opinião, mas aquilo que eu vi não me diz isso, diz-me que ele parece que é mais ali, parece que ele é mais eficiente ali. Pedro, e havia o mesmo jogador, e ele via o mesmo jogador, estás a perceber? E é isto que eu entendo e como treinador de guarda-redes, como guarda-redes, Pedro, respondendo assim quase como uma pergunta, eu acho que é um elemento tão importante quanto os outros, mas é sempre aquele elemento em que há sempre aquele... Quanto mais a idade dele, quanto mais o prestígio, mais o respeito eles têm por ele. Quanto mais a liderança que ele tem, e depende, claro, também do tipo de liderança. Quando é porque um jogador que os te reconhecem competência, por mais... Para já os mais novos chegam, abaixam sempre a cabeça. Já não é aqueles que olham para ele e que já querem passar por cima. Porque também foi uma das coisas que mudou com os tempos. Foi a forma como os jovens foram chegando acima. Começou agora a ser tudo muito mais fácil. Estás a perceber? Portanto, e hoje em dia já começam a ganhar muito dinheiro, muito cedo, essas coisas todas. Portanto, mas eu acho que o guarda-redes... Aliás, não é por acaso, Pedro, que hoje em dia já se vêem muitos capitães de equipa serem os guarda-redes. Exato. Portanto, essa é a liderança que eu ia-te falar, e o próprio treinador de guarda-redes também ser o líder fora e o guarda-redes ser o líder dentro. Portanto, a Clara tem o guarda-redes e o capitão de equipe. Mas O Gabriel. só para aí, Pedro, tu já tens o teu papel. O teu papel está ali, tu passas a tua mensagem ao capitão da equipa. Portanto, de certeza que esse capitão leva muitas mensagens teus. Porquê? Porque tu estás em contacto com ele praticamente todos os treinos. Às vezes num treino a gente pode falar com um avançado ou com um lateral direito só uma ou duas vezes. Estás a perceber? Mas outra coisa, Pedro, mas por outro lado, eu acho que essa liderança, a partir do momento que tens lá esse homem, passa tudo, passa a tua imagem também para aquele capitão, para aquela abraçadeira, na minha opinião. Essa presença é significativa no campo. Este Neuer, mesmo distante por vezes do próprio lance, tu sabes que um capitão que seja um jogador de campo sempre pode se aproximar muito mais do lance do que um guarda-redes tem a distância, que em si tem esse constrangimento. Mas como estavas a falar, a atitude mental do próprio jogador, a postura que ele transmite e a competência é algo mesmo significativo, porque este Neuer é uma referência e a gente vê que ele transpira isso. Não, Pedro, e tu ao mais alto nível, psicologicamente, tens que ser muito forte, tens que ser muito equilibrado. O guarda-redes ao mais alto nível tem que ser uma pessoa muito calma, muito fria. Portanto, esse tal a distância que ele vai chegar até o árbitro, provavelmente vai estar a pensar bem naquilo que vai falar, na forma como vai abordar o árbitro. Muitas vezes os jogadores ali no lance muito perto reagem de outra forma aos cartões vermelhos, aos cartões amarelos. Estás a perceber?
E isso eu acho que eles podem transmitir cada vez mais. E depois vê o que está a acontecer também. Lá está outra vez a evolução das regras do jogo. Só se está a permitir a ser o capitão falar. Mais ninguém se aproximar aos árbitros. Devido exatamente a essas reações. Estás a perceber? Até nisso já se está a ver até onde é que eles estão a querer chegar. A gente tem que ir à procura das pessoas mais equilibradas. Não quer dizer que sejam sempre os guarda-redes, mas realmente são as pessoas que até naquele percurso podem pensar muito bem naquilo que vão falar e na forma como falar. Estás a perceber? Eu acho que o papel do guarda-redes a todos os níveis, foi a posição que mais evolui nos últimos anos. Foi, sem dúvida alguma, mais evolui como jogador, mas também a responsabilidade como elemento da equipa, e como elemento de grupo. E não sei se queres abordar a questão do treinador guarda-redes, pois vir a ser o líder máximo de se transformar no líder máximo da equipa técnica, visto que ele é um da equipa técnica, pode ser ele depois a ser o decisor final, a mim não me faz qualquer confusão, de ser o líder estratégico, o líder máximo da definição depois de todo o plano de treino ou plano de jogo. Como é que tu vês isso? Para passarmos então para a última questão. É assim, Pedro, eu acredito que a evolução, com as novas mentalidades dos treinadores, vão haver cada vez mais aceitação em relação às propostas de treinadores de guarda-redes para trabalhar situações em que o próprio guarda-redes esteja envolvido com a própria equipe. Estás a perceber? Que ainda hoje é um pouco... Já se vai vendo cada vez mais. Por exemplo, chegar um treinador de Mister e gostaria de trabalhar este aspecto do meu guarda-redes com a defesa. É possível fazermos este exercício. Mister, esta equipa é uma equipa que chuta mais do lado direito. Um jogador, por exemplo, é pé contrário. O remate é feito... o jogador vem, puxa para dentro e remata com o pé esquerdo, por exemplo. Mister, vamos de encontro. É possível fazermos isto. Porque nós vamos apanhar isto no jogo. O meu guarda-redes vai apanhar isto. Há cada vez mais aceitação em relação a isso. Isso eu sei porque também já vivenciei e tenho... E aconteceu comigo até esta época. Situações em que eles veem que realmente estamos a trabalhar também um aspecto que é para a equipa. Não é só para o guarda-redes, mas é para a equipa. Que é para a própria equipa também evitar estas situações. Sabendo que pode haver. Estás a perceber? Portanto, eu acho que isso... as propostas vão haver. Agora, como elemento decisor final, Pedro, eu acho que ainda temos muito caminho a percorrer em relação a isso. Uhum. Acho que ainda temos muito. Agora, lá está, Pedro. Cada equipa técnica é uma equipa técnica. Estás a perceber? E lá está, cada vez mais. E não sei se tu podes não ter reparado, mas eu já tenho reparado cada vez mais os guarda-redes, por exemplo, ficarem responsáveis pelas bolas paradas. Serem eles a ficarem com as bolas paradas. Já não está a ser o braço direito do treinador. O braço direito do treinador está só focado a ver o jogo também. Está focado só a passar feedbacks. E já está a ser o treinador de guarda-redes a fazer isso. Portanto, já é um sinal que já se está a pedir mais do que aquilo que o treinador de guarda-redes fazia. E que estava só sujeito a fazer. Eu acho que isso já está a ser um grande sinal. Uhum. Uhum. Então a última questão que é o seguinte, eu tenho visto na evolução dos meios do profissional, não vou falar do amador porque o profissional é o que estou mais focado agora, embora tenha muita história e experiência no amador e na formação, quero-me focar no profissional. Vemos que há uma exigência e um trabalho muito específico, muito competente na parte física, na parte técnica, na parte tática e até pela excelência. Os treinadores portugueses são exímios nesta parte, na parte estratégica também. O que é que vai destoar, o que é que vai diferenciar portanto, as equipas que estão cada vez mais equiparadas? É a última questão que eu tenho para ti.
é uma questão que quero direcionar para um tema, mas quero que sejas tu a direcionar. Opa, Pedro, eu acho que eu vou-te falar do papel do guarda-redes, na minha opinião. Eu acho que a condição, o perfil psicológico do guarda-redes ao mais alto nível determina os momentos se eles jogam ou não. Porque guarda-redes àquele nível, tu vais ter muito equivalentes. Eles vão ser muito equivalentes, mas vão fazer sempre diferença numa coisa. É no seu poder mental. É na forma como tomam as suas decisões. O poder decisional de um guarda-redes vai-te dizer se vais ganhar, se vais perder. Os seus momentos ofensivos e defensivos vão-te levar ao sucesso ou ao insucesso. E isso é o que faz. Para mim, na minha experiência, eu acho que é isso que faz diferenciar os guarda-redes ao mais alto nível. É a forma como lidam com o insucesso, muitas vezes, como reagem ao erro, que é muito importante, e depois isso que transmitem cá para fora de segurança, de mentalidade positiva. Eu acho que é isso que faz e vai fazer cada vez mais a diferença nos guarda-redes, que são muito equivalentes cada vez mais tecnicamente, mas que diferenciam sempre nestes pequenos detalhes, que é o detalhe da sua condição psicológica, nos momentos mais adversos e nos momentos, claro, de situação em que o adversário está por cima. Eu acho que isso será um dos pontos muito fundamentais para mim dos guarda-redes. Não sei se te respondi à tua questão, Pedro, mas respondeste sem te dar de alguma forma inclinação para a resposta, respondeste, porque a gente também em off. E não me quero alongar muito mais nesta questão, até porque estamos mesmo na mensagem final. Mas se esta questão é fundamental, e vi pela primeira vez esta semana que vai haver um curso com a perspectiva psicológica. Quando eu digo esta percepção psicológica, é porque é uma percepção, porque o universo do treino psicológico e da psicologia desportiva é enorme. É enorme. Para quem não tem noção, é uma coisa vasta. Vasta tanto na análise, como no método, nos instrumentos, na implementação, como no próprio controle. E eu podia depois fazer estas questões. Mas como é que se faz? Quando é que se faz? Porquê é que se faz? E esse perfil psicológico, por exemplo, esta é só a questão do perfil psicológico. Mas quando e como e quem e porquê e a gente se deve direcionar esse poder mental? O que é que deve ser direcionado a este caso, o poder mental, neste caso ser outro, completamente diferente, até porque somos diferentes e as características são diferentes. Portanto, são questões que eu deixo, que eu acho, e já disse isto pessoalmente e em público, eu acho que tem muito para crescer, exatamente como cresceu o treinador de guarda-redes e o treino de guarda-redes. Acho que é uma área que eu praticamente vejo como uma plataforma e uma rampa como outras para aumentar o sucesso do processo de melhoria individual e coletiva no futebol, e principalmente no futebol profissional, que é feito de pequenos pormenores e pequenos pormenores que não podemos deixar de parte. Não sei se queres rematar isto para as últimas mensagens. Deixa-me só te acrescentar uma coisa, que os clubes que já trabalham ao mais alto nível há muitos anos, na prospeção dos jogadores, na chegada aos clubes, uma das coisas que eles fazem, primeiro, é tentar saber, e tu-te a falar principalmente dos guarda-redes, não é?
mas acontece com os outros, claro que é normal. Tentar descobrir o perfil psicológico desse guarda-redes. Eu estava-te a dizer que esses clubes já terminam o perfil antes e já conseguem com os psicólogos e opá, claramente. determinar se aquele jogador poderá chegar ao alto nível ou não. E nós, e estou-te a dizer, e estou a falar até da minha realidade, que foi o Marítimo, em que na altura tínhamos a Esmeralda, que foi grande guarda-redes de handball, não sei se lembras da seleção, e portanto ela é psicóloga, e ela chegou a fazer uns testes no início da época, lembro-me com o Lionel Pontes, que o Lionel, claro, vinha da seleção, vinha do Sporting, eles faziam isso, e então ela pedia cá para ela fazer, e eu lembro-me de alguns jogadores ela determinar que dificilmente iriam chegar ao alto nível, e veio-se a confirmar realmente, pelo quê? Pelo perfil psicológico, pela forma como encaravam o erro principalmente. Porque, embora fosse trabalhável, pudessem trabalhar esta situação, Claramente. muitas vezes o próprio jogador, opá, para eles, opá, ir a uma consulta de um psicólogo é só para gajos que não batem bem na cabeça. Sim. Não é, Uma não é, mentalidade antiga, exato. exatamente, portanto, não era, eles não viam aqui como um investimento neles no futuro. Para eles, opá, aquilo Nem nós. isso é coisas de menos, mas depois nós tivemos jogadores que diziam assim, eu sinto-me bem, mas eu só jogo bem quando vou à seleção, porque eles aqui estão-me sempre a chatear a cabeça. Nós tínhamos e sabíamos de várias coisas, claro que depois tem que haver ali uma barreira entre a psicólogo, não é? Também para ele Claro. tentar extrair o máximo do jogador. Uma questão Mas deontológica e de ética até profissional. não, exatamente. Mas as dicas que vinham, eram essenciais para nós podermos ver se íamos combatendo com aquilo. Só que há coisas, Pedro, está no interior, às vezes há coisas que não se consegue trabalhar e às vezes são mesmo perfis dos jogadores agora, que realmente temos que nos auxiliar desse instrumento, que é principalmente para os clubes que trabalham ao mais alto nível de formação, de perceber se aquele jogador pode ou não ser um ativo futuro para o clube. Estás a perceber? Até porque a evolução e a regressão de qualquer ser humano, de qualquer jogador, seja em qualquer área, técnica, tática, física, psicológica, é mutável, é dinâmica. Portanto, tu referiste-me de uma situação que se passou no teu clube atual, de um jogador que tinha as características e tinha uma influência, e por essa dinâmica que existe na própria pessoa, um perfil que a gente pode considerar pode ser totalmente destruído por uma situação de Sim, contexto social ou de contexto interno ou de um contexto interno que possa vir aumentar por uma vivência antiga e que passa a ter uma vivência parecida. Portanto, tudo isto não é estanque, não é uma avaliação estanque em qualquer nível. E gosto muito da mentalidade e vai de encontro à minha mentalidade no futebol profissional e no próprio futebol, que é nada garantido. Eu tenho mesmo esta mentalidade nada garantido, sim. que é hoje verdade, já dizia um dirigente famoso no futebol, amanhã pode ser mentira. No próprio indivíduo e no coletivo, porque é uma constante mudança de informação, de estímulos, de energias, de conhecimento, de prática. A situação pode evoluir para alguns, pode regredir para outros e tem que ser atuado conforme essas situações de regressão ou de evolução. Por isso, achei muito interessante esta análise que tu referiste, que é importante, mas o trabalho progressivo, como tu tens com os teus jogadores, é tão importante como uma análise prévia ou como uma análise inicial. Portanto, isto tem que ser um Sim. trabalho mesmo de progressivo. Dando isto, esta longa conversa que já tivemos aqui
a tua partilha e o teu conhecimento. Não sei se queres referir mais alguma coisa ou passamos uma mensagem final tua para quem te está a ouvir, para os teus conhecidos que poderão ver isto no futuro próximo e para quem te está a ver também. Opa, olha, Pedro, da minha parte, termino dizendo que foi um prazer enorme poder falar daquilo que é a minha paixão, que é o futebol e neste caso especificamente a posição do guarda-redes. Dizer que não tenho dúvidas nenhumas que nós em Portugal e até nas nossas realidades, nas regiões, vamos melhorar no apoio aos futuros guarda-redes, porque o caminho é esse, o caminho vai ser a formação, o caminho vai ser a acreditação, que é importante, o caminho vai ser, portanto, o supervisionamento também da própria federação neste âmbito, para que os clubes sejam sensibilizados para a necessidade da inclusão do treinador de guarda-redes. Opa, sabemos que vai ser muito difícil nos clubes com menos possibilidades ter um treinador de guarda-redes, por exemplo, em cada escalão, sabemos que é, portanto, o caminho, claro que o ideal, isso é o ideal, teres um treinador de guarda-redes que acompanhe essa equipa, que acompanhe esses guarda-redes. Não tenho dúvidas nenhumas que a posição é que vai ser a ganhar, os atletas é que vão ser a ganhar, a região, o próprio país vai começar de certeza a ter mais guarda-redes a jogar nas primeiras ligas, vai ter mais guarda-redes a jogar no estrangeiro, e isso só há um caminho, é a formação, é a preparação de quem vai formar, e isso está a ser dado um passo atrasado, mas não podemos olhar para trás, temos que olhar para a frente. O presente é este, e acreditar que vai haver gente que vai acreditar neste caminho, neste processo, para que tenhamos mais guarda-redes no futuro, melhores guarda-redes, melhores treinadores de guarda-redes, melhores dirigentes também assim, para que possam lá portanto, dar essa oportunidade a esses treinadores de guarda-redes. Pedro, e agradecer-te a forma também como procuras divulgar, de certa forma, os problemas que surgem e que existem no futebol, porque o futebol não é só rosas, não é só clubes grandes, o futebol também é região, o futebol também é o bairro, o futebol também é a cidade, portanto, e o futebol como desporto que movimenta muita gente, muitas massas, também tem que transportar bons valores, também tem que transportar, acima de tudo, formação de homens e mulheres, neste caso, e com os valores que desporto é desporto, e só vale o desporto, nada mais. É esta a minha mensagem. Obrigado mais uma vez, Zamanel, por estar connosco no programa, partilhares a tua rica experiência, um passado valoroso a nível de tanto de jogador como treinador de futebol. Esperemos ver boas notícias do Zamanel em breve, com novos desafios à medida. Agradecer a sua presença cá, relembrando que o João Manuel Neves, treinador de guarda-redes, jogador de várias equipas aqui na região autónoma da Madeira, mas treinador de guarda-redes durante muitos anos no Clube Sport Marítimo, noutros clubes, e que teve uma passagem agora no Benítez Clube, o UEFA Goalkeeper A de 2014 a 2023, continua com este emblema para futuros desafios que ainda não nos disse, mas que estão aí a chegar.
o programa foi para estes desafios que existe para esta carreira muito importante, que é treinador de guarda-redes, para prestigiar todo o nosso futebol nas regiões, em Portugal e lá fora também. Falando lá fora, não se esqueçam que a partir da manhã na Rádio Diaspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena, Rádio Asas do Atlântico, Canadá, Rádio Audiência, no Porto, Rádio Estado em Lisboa, Pama Media nos Estados Unidos, da Portuguese Channel também nos Estados Unidos e a Televisão Portuguesa Califórnia, da Rádio Portugal Lusa. Agradecemos mais uma vez a vossa presença, um bem-aja e muita saúde. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.